Será mesmo que você está pronto para emigrar? Será que você está preparado para sacrificar algo mais do que simplesmente esforço físico e muito trabalho? Depois da vinheta a gente vai falar sobre alguns desafios que nós imigrantes, principalmente nós do Casal Buscapé, enfrentamos aqui em Portugal no dia a dia e principalmente nesse final de ano que tanto dói estar longe da família. Depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre isso. Simbora! Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Eu tive a necessidade de fazer um vídeo aqui, basicamente contando para vocês um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia aqui em Portugal. Contar um pouco das dificuldades que a gente tem em relação à vida de imigrante, né? A vida do cotidiano. A gente sempre vem aqui fazer vídeos dando opinião, falando sobre situações e fatos aqui de Portugal e do dia a dia, mas a gente deixa de lado um pouco, né? Tem poucos vídeos aqui da nossa história, a gente ainda está contando a nossa história para vocês aqui. E existem algumas situações que a gente tem que se adaptar na vida de imigrante e que são bem complicadas. E assim, eu quero compartilhar com vocês para que vocês já tenham noção do que vocês vão enfrentar ao chegarem em Portugal. E também para vocês se questionarem desde dessa época em que vocês ainda estão no Brasil, se vocês estão realmente preparados psicologicamente e fisicamente também para imigrar. Porque, vir para desistir, para mim, é algo muito ruim. Então, a gente tenta mostrar para vocês ao máximo como é que é a vida aqui, para que vocês já tenham muita noção e ciência do que provavelmente vai acontecer. Para quem conhece um pouco da nossa história, para quem já viu os vídeos da nossa história, se você não viu ainda, eu vou deixar linkada a playlist aqui com os primeiros vídeos, né? A gente lançou alguns vídeos aí, 3 ou 4 vídeos falando sobre a nossa história, explicando qual foi o nosso trajeto, a nossa trajetória nesses 4 anos que a gente mora aqui em Portugal. E assim, a gente conta lá as dificuldades que a gente teve para se preparar, de onde que veio a notícia, de onde que veio a ideia de vir para Portugal, como a gente se preparou, de onde a gente tirou dinheiro. Então eu acho que é um vídeo que pode ajudar vocês bastante, tem muitas estratégias lá falando, né, explicando detalhe, gente. A gente falou detalhe, quanto, de onde a gente tirou dinheiro. São vídeos muito legais e muito instrutivos. Vale a pena você ir lá assistir. Mas mesmo com todo o planejamento que a gente fez para vir para cá, a gente planejou praticamente o ano de 2016 todo para chegar aqui em 2017 já preparados. A gente se deparou com algumas situações aqui que, assim, só vivendo para você perceber que aquilo é realmente complicado. A gente passou por situações, seja físicas ou psicológicas, sacrifícios físicos e psicológicos bem grandes, assim, bem extremos para nossa realidade, tá, gente? Se você conhece um pouco da nossa história, alguns vídeos que a gente já soltou aqui, só para dar um parâmetro para vocês, eu sou publicitário, sou formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, sou um cara da comunicação, até por isso, graças a Deus, eu tenho essa facilidade para poder expor as minhas ideias e colocar as minhas opiniões assim frente às câmeras. Eu já trabalho com isso há 18 anos, então é algo bem natural para mim. E agradeço muito a Deus por essa capacidade que eu tenho, né, de me expressar. Também fui professor da Microlins, a maior escola de educação e profissão aí do Brasil, durante 10 anos. Dei aula de informática durante 10 anos, então tenho uma boa didática. E mesmo tendo todas essas qualificações, ao chegar em Portugal, eu tive dificuldade de encontrar trabalho na minha área, principalmente pelo lugar que a gente escolheu ir morar, que não era propício. E também porque, assim, algo que eu vejo hoje é que a área que eu atuo paga melhor do que a minha profissão de formação. A área que eu atuo, que é uma área completamente diferente, nunca pensei em trabalhar nisso na vida, tá? A área que eu atuo paga melhor do que se eu estivesse trabalhando na minha profissão. Então, isso de experiência própria. Eu trabalhei na minha profissão aqui também e percebi que eu recebia menos, tá? Trabalhando como designer, como publicitário, eu recebi menos do que como auxiliar de cozinha. E menos do que a minha profissão atual, que eu trabalho numa área de serviço, no posto de gasolina, né? Vamos colocar assim, na loja de conveniências ali, na operação, do caixa, etc. Basicamente,
que eu queria deixar para vocês aqui é que, ao virem para Portugal, vocês têm que ter uma capacidade de adaptação muito grande, tá? E tem que ter muito a cabeça aberta, porque, como eu falei, vai chegar uma hora em que vocês vão ter que decidir entre o que você gosta de fazer e o que te paga bem. Entre o que te dá prazer em fazer e o que te sustenta. São escolhas que você tem que fazer no decorrer da sua caminhada. Para eu não acelerar etapas, eu vou começar pela ordem cronológica, que é pela história da Carol. A Carol no Brasil era atendente de farmácia, trabalhava no caixa de uma farmácia, ela já tinha experiência de quase 5 anos nessa área. A Carol é nova ainda, tem 25 anos, então ela tem bem pouco tempo assim de profissão. A formação dela é mesmo nessa área de balconista de farmácia, de caixa, cuidava da parte de contabilidade ali também um pouco. Era responsável pela essa parte burocrática da farmácia, por fazer a organização. E aqui em Portugal, o primeiro trabalho que Carol teve, se você não viu ainda, eu vou deixar no cardzinho aqui, a Carol trabalhou numa fábrica de abate de coelho. Ao chegar em Portugal, Carol nunca tinha matado um frango na vida, nunca tinha matado uma galinha na vida. Sabe aquela galinha que você mata igual minha mãe faz, sua mãe faz? Que é pegar a galinha bonitinha lá, quebra o pescoço e tal. Mas Carol nunca tinha feito isso. Eu nem sei se isso é feito ainda hoje, mas eu lembro que minha mãe fazia quando a gente era criança. Hoje em dia deve ser proibido aí, por causa dessas leis aí de proteção aos animais. E até concordo de certa forma. Isso tem que ser feito num ambiente controlado. Mas esse não é o caso. A Carol teve que trabalhar nessa fábrica de coelho durante quase 6 meses. Durante quase 6 meses a Carol tinha que receber aqueles coelhinhos branquinhos, bonitinhos. Os coelhos, eles de certa forma, tinham um procedimento ali para, desde vivos até a parte em que ele tinha que ser morto. Tinha que ser finalizado ali o serviço. A Carol, ela teve grande experiência na parte de tirar o couro do coelho mesmo, sabe? Tirar o pelo. Já se imaginou fazendo alguma coisa desse tipo? Você matando aquele bichinho? Pensa no coelhinho branquinho, bonitinho, tipo esse aqui. Coelhinho branquinho, bonitinho, do olhinho vermelho, lindo, maravilhoso. Agora imagina você matando ele. Então, assim, a Carol, ela teve que fazer isso aqui em Portugal. Lógico que talvez para você seja algo natural e talvez você não ache mal nisso. Mas para Carol, que nunca tinha matado nenhum ser vivo na vida, fazer isso foi bem complicado. Então você imagina o estresse psicológico que ela sofreu. O impacto que isso tem na psicologia da pessoa. Talvez para você pode ser natural, talvez possa achar que eu tô falando mimimi, mas não é mimimi não. Quando você tá com a faca na mão para matar um ser vivo, você com certeza vai perceber que não é algo de mimimi. Além disso, ainda tinha um esforço físico, né? Porque a Carol, ela tinha que tirar o couro do coelho, literalmente, como eu te falei. Se você, não sei se no Brasil tem, mas aqui em Portugal, ali no talho, no açougue, né? Que aqui se chama talho, tem os coelhos todos assim, peladinhos, sabe? Todos sem pele. Acho que no Brasil tem, não lembro de ter visto, mas no Brasil acho que tem. Os coelhos todos peladinhos, assim, só a carne mesmo, assim, sabe? Com os olhos e tal, aquela coisa. Horrível, sabe? E ela tinha que deixar o coelho de peludo, bonitinho, como eu te mostrei agora há pouco, até essa coisa esquisita, sabe? Então, ela tinha que passar esse esforço que era, imagina, ela tinha um processo lá de cortar o pelo perto da pata, do rabo, alguma coisa assim, e tinha que puxar com as próprias mãos o pelo do coelho até ele ficar peladinho daquele jeito que você deve conhecer ou deve ter imaginado aí. Então, assim, esse procedimento, além de um esforço psicológico muito grande, ainda tinha a dificuldade física, o esforço físico. Tinham dias que eu ia buscar a Carol nessa altura, no começo do trabalho, eu não estava num trabalho ainda, é só ela que trabalhava, os 2 primeiros meses foi assim. Enquanto eu procurava trabalho, ela trabalhava. Tinha os primeiros dias, assim, foi horrível, porque a fase de adaptação da Carol, tinha dias que eu ia buscar ela e Carol entrava no carro chorando, porque não conseguia mexer os dedos, porque ela tinha que puxar o couro do coelho com a ponta dos dedos. Ela não conseguia mexer os dedos. Você tem noção do que é isso? Você faria isso? Você estaria preparado para fazer algo desse tipo? Se a resposta for sim, ó, ponto para você. Ponto para você. Porque nem eu sei se eu seria capaz de fazer o trabalho que a Carol teve que fazer. Por isso, agradeço muito a ela. Ela sabe que eu tenho, e eu tenho certeza que muita gente que conhece a história dela tem uma grande admiração pela força que ela teve nesse nosso começo. E aí, só para te mostrar, né, que a parte da Carol com certeza foi muito pior que a minha. Como eu te falei da minha formação,
O primeiro trabalho que eu consegui aqui foi com 2 meses, depois que eu percebi que na minha área, lá nas Caldas da Rainha, que foi a cidade que a gente foi, seria bem difícil, tá, de eu conseguir trabalho. Então, eu consegui um trabalho num restaurante, numa cozinha de restaurante para ser auxiliar de cozinha. Na verdade, assim, trabalhava na cozinha mesmo, nunca tinha entrado numa cozinha de restaurante na vida. Só que no dia da entrevista eu falei, eu não tenho experiência, mas eu aprendo rápido, eu vou me esforçar para aprender. E aí os patrões me deram um voto de segurança, um voto de confiança, tá? Tiveram segurança em mim até que me deram a oportunidade. E eu trabalhei 2 anos como auxiliar de cozinha, sabe? Já cansei de falar aqui, não é demérito nenhum, não acho feio eu ter trabalhado, não falo isso como uma forma de ridicularizar a profissão de cozinha, de auxiliar de cozinha, de cozinheiro, até porque essa foi uma das experiências, uma das maiores experiências, melhores experiências que eu tive para crescimento pessoal, tá? Porque lá eu descobri que existem pessoas numa cozinha de restaurante. Existem seres humanos numa cozinha de restaurante. E quando eu tava lá dentro, eu ficava puto da vida quando eu vi um cliente destratando algum colega meu. Seja da cozinha ou seja da sala. Então, existem pessoas trabalhando para que você coma essa comida gostosa no restaurante. E eu descobri isso. Então, por isso que eu falo sem tirar mérito algum das pessoas da cozinha, porque são elas que fazem o restaurante andar. Então, assim, restaurantes, bares, cafés... qualquer tipo de estabelecimento comercial que você vai frequentar, a padaria que você come seu pão e toma seu leite. Então, assim, respeite as outras profissões, e foi isso que eu descobri, que eu aprendi nesses 2 anos que eu trabalhei numa cozinha de restaurante, tá? Me adaptei muito bem a isso, mas com o passar do tempo, basicamente, eu tive que migrar. Depois de trabalhar 2 anos na cozinha, depois que nossa situação estava toda regularizada, que eu ainda trabalhei 6 meses a mais, sabe? Que todo mundo dizia lá na cozinha, quando ele pegar a documentação, ele vai picar o pé daqui. Não, trabalhei mais 6 meses ali, porque eu gostava, me pagava bem, recebia bem. Mas depois de um tempo, eu tive necessidade de tentar algo na minha área. Consegui uma vaga na minha área, porém, logo de cara, eu tive uma queda de aproximadamente 300 euros no meu salário. Eu saí da cozinha do restaurante para receber 300 euros a menos como designer. Aí a gente chega naquele cheque que eu te falei. Você vai ter que escolher entre o que te sustenta, tá? O que te paga bem e o que você gosta de fazer. Quando você consegue alguma coisa que é o misto das duas, tipo trabalhar na sua área e receber bem, ótimo, perfeito, parabéns. Agora, muitas vezes, os imigrantes eles têm que escolher entre essas duas coisas. O que eles gostam de fazer e paga mal, ou o que eles não gostam de fazer e paga bem, sabe? Mas, apesar de que na cozinha do restaurante eu gostava, tá? Eu só queria fazer a experiência na minha área, acabou que pra mim foi completamente frustrante ter que receber 300 euros a menos, ter que receber o ordenado mínimo, tá? Pra poder trabalhar na minha área. Senti assim que a minha faculdade, os 4 anos que eu passei na faculdade, os meus 18 anos de experiência, foi amassados assim como bolo de papel e jogado na lata do lixo, sabe? Me senti dessa forma, porque se eu não tivesse formação nenhuma, eu estaria recebendo, sabe? Tanto é que, tipo, eu não tinha formação nenhuma quando eu fui trabalhar na cozinha de restaurante, sabe? Então, assim, lembrando mais uma vez, ótima experiência do restaurante, tá? Mas se passar 4 anos na faculdade para receber o ordenado mínimo é uma coisa terrível. Eu entendi, me coloquei no lugar daqueles portugueses que acabam se formando aqui na universidade e vão embora para outros países, porque se formam em engenharia, se formam em medicina, se formam em advocacia, qualquer coisa do tipo, tem que sair de Portugal para ganhar dinheiro, porque aqui é difícil. Eles vão receber o ordenado mínimo, talvez um pouco menos, na faixa dos 1.000 euros ali, e a gente sabe que em outros países aqui do lado, eles recebem 2, 3, 4, talvez 5 vezes a mais do que receberiam em Portugal. Então, assim, é uma luta injusta. É realmente uma luta injusta. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que eu e a Carol, nós tivemos as nossas dificuldades. Hoje, atualmente, basicamente, a gente tá... Engraçado que a gente tá no nosso 3º trabalho aqui em Portugal. Em 4 anos a gente trocou de trabalho 2 vezes. A Carol começou na fábrica de coelho e eu comecei no restaurante. Depois da fábrica de coelho, a Carol foi pro café, trabalhou 3 anos no café. E eu fui depois do restaurante, eu fui trabalhar na minha área. Trabalhei 6 meses na minha área, tá? Trabalhei 6 meses na minha área. E agora, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu mudei de área, tá? Mudei de área e fui para essa área de combustíveis. E a Carol saiu do café, como a gente mudou aqui para Torres Vedras, a Carol saiu do café e está trabalhando numa loja na área de vendas, né? Numa loja de móveis.
Então, assim, a gente está no nosso terceiro trabalho, estamos, graças a Deus, estabilizados até o momento, né? A gente não sabe que é o dia de amanhã, mas estamos estabilizados até o momento financeiramente e profissionalmente. Só que a gente teve que, vocês perceberam que a gente teve uma escadinha? A Carol, eu entendo que ela teve uma escadinha, porque trabalho no coelho, na fábrica de coelho para ela, era muito ruim, sabe? Aguentou 6 meses. Depois ela foi para um café. Tá, o café era um trabalho legal, só que os horários eram péssimos, que ela trabalhava uma semana de manhã, uma semana à noite, ficava com o psicológico todo, sabe, o relógio biológico todo errado. Mas ela chegou a trabalhar 3 anos lá no café, lá na aldeia onde a gente morava. Eu trabalhei 2 anos no restaurante e depois trabalhei 6 meses na minha profissão. Você vê que a gente fez invertido, né? Ela 6 meses no coelho e 3 anos no café. E eu 2 anos na cozinha, né, do restaurante e 6 meses na minha área. E agora, atualmente, a Carol começou a trabalhar tem mais ou menos 3 ou 4 meses na empresa de vendas, né? Na área de vendas, e eu tenho 1 ano e meio que eu tô nessa área de combustíveis. Você viu que foi a Carol fez uma escadinha perfeita ali, né? Agora o trabalho dela é bem tranquilo, os horários são bons e tal. Não é perfeito, mas os horários são melhores do que no café e do que no coelho. O esforço físico não tem nem comparação, né? E eu tive que, assim, comecei na cozinha, desci pra minha área, financeiramente falando, tá? Desci pra minha área, e depois eu tive que procurar uma outra área que pagava melhor do que as outras duas. Basicamente, essas foram as nossas histórias profissionais aqui em Portugal até o momento, em 4 anos. Então, assim, eu acredito que a gente gosta muito de falar que a gente tomou muitas boas escolhas, muitas boas decisões aqui nesses 4 anos, até por isso que a gente tem o dito sucesso que a gente acha que a gente tem. Eu acho que a gente tem um sucesso grande, porque a gente tem a nossa vida estabilizada, a gente consegue comprar as coisas que a gente quer, porque a gente é rigorosamente, como é que fala? Somos aplicados, né, no nosso gasto financeiro. A gente consegue as coisas porque a gente toma boas decisões, a gente toma boas escolhas no decorrer da vida de imigrante. E aí vocês perceberam que a gente teve que se adaptar bastante. A gente teve que se adaptar bastante e teve que fazer as escolhas certas no momento certo. Então, assim, eu queria contar isso para que vocês tivessem como experiência a escada que provavelmente vocês poderão ter que subir ao chegar em Portugal, ao viver em Portugal, ou até mesmo as pessoas que já estão aqui, tá bem? Basicamente, espero que você compreenda que a vida de imigrante não é uma vida fácil. E será que você está preparado? Será que o decorrer dessa nossa história, você teria tomado essas mesmas decisões? Nós tivemos outras opções, outras escolhas, mas a gente optou por esse caminho que a gente está agora. O que você acha? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa nossa história? A gente concorda com a gente? Discorda da gente? Você acha que a gente fez alguma coisa errada? Poderia ter ido por um outro caminho? E aí, pensa bem, porque provavelmente você vai ter que abrir mão da sua área de trabalho aqui, trabalhar numa coisa bem diferente e bem, assim, trabalhosa, vamos colocar assim, tá? Bem difícil. E você vai ter que optar por sacrificar ou não, tá? Vai ter que optar por sacrificar ou não. Basicamente o vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado, tá? A gente resumiu um pouco aqui a nossa história profissional em Portugal, para caso você não conheça um pouco da nossa história, já tenha mais ou menos uma noção de como foi a história do Casal Buscapé aqui em Portugal, a história profissional do Casal Buscapé aqui em Portugal, tá bem? Beleza, galera? A gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Um grande abraço. Tchau.